Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então na última aula nós paramos aqui, né? Então, quanto a essas nuvens de elétrons, né? Esses pares de elétrons que estão fazendo as ligações, o tio não explicou direito na última aula porque, na verdade, eu parti do pressuposto que você lembra, né? Porque vocês devem ter visto agora de pouco a teoria lá dos pares eletrônicos repulsivos, né? Que se repelem de modo a ficar o mais distante possível um do outro, né? Então, esse ângulo aqui, ele pega 120 graus, 120 graus, 120 graus, porque é o ângulo... Porque esses pares tendem a se repelir, a ficar o mais distante um do outro, né? Então, essa é a ideia. Né? Então vocês já viram, por isso que eu passei batido aqui e falei que aqui é 120, 120, 120, tá? Então a ideia não é ficar relembrando muito as coisas também não, tá? Porque eu sei que isso aqui tá fresco na cabeça de vocês, certo? Outra coisa que eu acho que é interessante pontuar é o seguinte: se você olhar lá no exercício 2 que o tio deixou para casa, aqui eu fiz, nós estimamos o momento de dipolo de uma molécula só com dois átomos, né? É bem simplesinho de fazer. Fizemos com uma molécula angular e outra com 4 elementos, né? 4 átomos, formando, né, um triângulo, né? Então, ela é meio triangular aqui a brincadeira. Muito bem. Vimos que aqui a gente tem que botar a lei dos cossenos, né? Para dar certo. Aqui na molécula simplesinha, com 2 átomos, você não precisa, tá? E aí nós vimos que para estimar teoricamente o momento de dipolo de moléculas simplesinhas, né? Eu tenho que considerar a carga parcial e não o NOx no cálculo. E aí eu consigo estimar o número bem próximo daquele determinado experimentalmente. Então, fica para título de curiosidade e de treino, tá? Então, tenta fazer isso para casa, mas não precisa entregar, não. É para você treinar um pouquinho para o ácido fluorídrico, para o ácido bromídrico e para o ácido iodídrico, tá? Você vai ver que você vai conseguir valores próximos desses determinados de maneira experimental, tá? Às vezes destoa um pouco. O que o tio escolheu para mostrar para você, que é do ácido clorídrico, ele consegue um número bem bom, bem próximo do experimental. Para os outros a gente não consegue um número tão bom. Então vamos só relembrar o caminho. Como é que eu consigo determinar o momento de dipolo do ácido fluorídrico, né? O momento de dipolo é igual à magnitude da carga vezes a distância. Então, se você olhar lá, existe o comprimento da ligação para o ácido fluorídrico, né? Isso daqui também é um dado experimental, certo? Então, o Dzinho eu tenho, que é 0,92 angstrom, então, vezes 10 elevado a menos 10, né? Metros. A carga, a magnitude da carga, eu tenho que é 1,6 vezes 10 elevado a quanto? Que eu já não lembro, menos 19, né? Coulomb, tá? Só que seria 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 se o próton, se o hidrogênio fornecesse todo o elétron dele plenamente para o flúor, né? Então aqui está aqui, o par de elétrons que está ligando. Então seria essa carga se houvesse a plena transmissão do elétron do hidrogênio para o flúor. Não é isso que acontece, né? Então eu tenho que levar em consideração as cargas parciais. Então você vai ter que fazer o cálculo da carga parcial para o flúor, para o hidrogênio, para multiplicar isso aqui por um fator, né? Então um fator x vezes isso daqui, para mostrar que não foi a carga completa que foi transmitida, e sim uma parcela dessa carga. Esse fator é menor que 1, tá? E aí você vai achar um momento de dipolo. Para o ácido fluorídrico não é tão bom, o momento de dipolo acho que vai dar por volta de 1,4 mais ou menos, ali próximo, não é tão próximo de 1,82, que é o valor experimental, né?
De qualquer maneira, são coisas interessantes para a gente comentar. Beleza? Tranquilo até aqui? Muito bom. Então, vamos... Por que o tio fez esse passeio todo, né? Por causa do seguinte... Vamos agora trazer uma definição bem interessante para vocês. O que é uma molécula polar? Definição de molécula polar. É uma molécula com momento de dipolo diferente de zero. Então perceba que a definição para uma molécula polar, né, ela está atrelada com a ideia de momento de dipolo e não com a ideia de eletronegatividade, tá? Dá para a gente pensar a polaridade de uma molécula por meio da eletronegatividade, mas a definição de uma molécula polar, né, ela está atrelada com o momento de dipolo de uma molécula. Então, toda vez que uma molécula tiver um momento de dipolo que eu consigo mensurar e quantificar, né, diferente de zero, eu tenho uma molécula polar. Agora, o que é uma molécula apolar? É uma molécula com momento de dipolo igual a zero. Certo? Toda vez, então nós fizemos lá para o BF3, né? Toda vez que lá a resultante dos vetores, dos momentos de dipolo das ligações, essa resultante for igual a zero, eu tenho uma molécula apolar. Já uma molécula polar é aquela que tem momento de dipolo diferente de zero. Certo? Por que eu estou falando isso, né? Porque nós vimos lá no início que geralmente quanto maior a polaridade de uma molécula, né, o que vai acontecer com a força intermolecular? Vai aumentar. Aumenta-se a força intermolecular. Né? Então, quanto maior for a polaridade de uma molécula, nós temos um tipo de força intermolecular mais forte entre essas moléculas. Nós já vimos isso. Então, por isso que é importante você conceituar a ideia de momento de dipolo, né? Porque o conceito de molécula polar está associado com o momento de dipolo, com a resultante dessas forças dentro da molécula. Né? Então, quando eu tenho moléculas pequenininhas, com 2, 3, 4 átomos, dá para fazer isso daí facinho na mão. Né? Quando eu começo a ter moléculas muito grandes, né? Então se eu tenho lá uma molécula de orgânica, né? Uma molécula orgânica, CH, um monte de C, um monte de H, né? E, olha lá, um monte de H. Então, qual que é o momento de dipolo dessa molécula aqui, ó? É a somatória, né? É a resultante de todos os vetores. Aí começa a ficar mais complicadinho, né? Então, essa molécula é polar? Sim, ela tem uma certa polaridade aqui, ó. Tem um grupinho mais eletronegativo aqui, então você vai ter um vetorzão de força para cá, ó, puxando, para cá também, né? Então tem uma certa polaridade. O momento de dipolo dessa molécula é zero? Não. Ela tem momento de dipolo, eu consigo mensurar isso, mas
para fazer cálculo, teoricamente, é bem complicadinho, porque para você calcular a polaridade ou o momento de dipolo dessa molécula, você vai ter que calcular a resultante de todas as ligações. Então começa a ficar um pouquinho chato o cálculo, e o resultado disso é aquela representação que o tio mostrou para vocês, daquelas moléculas com a densidade eletrônica, né? Então aqui ficaria mais vermelhinho, aqui mais azulzinho e tudo mais, né? Porque a diferença de eletronegatividade do carbono e do hidrogênio ela é pequenininha, então a gente costuma dizer a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1, do carbono é 2,4, se eu não estou enganado. Então você vai ter um momento de dipolo nessa ligação muito pequenininho, aqui também, isso aqui é tridimensional, né? Então começa a ficar mais complicado, tá? Mas está aqui o conceito de momento de dipolo atrelado ao de molécula polar e de molécula apolar, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto maior a polaridade de uma molécula, maior a força intermolecular. Certo, gente? Bom, eu acho... Qual foi o propósito inicial aqui, né? O propósito foi dar ferramentas intelectuais, né? Retomar algumas ferramentas, né? Relembrar aqui algumas coisas para a gente poder agora pensar as forças intermoleculares, certo? Agora a gente está com o olhar preparado, com o olhar pronto para interpretar tudo aquilo que o tio quer mostrar para vocês, certo? Eu não vou ficar aqui fazendo um monte de exercício difícil, nada disso, porque foi só uma revisãozinha de alguns conceitos importantes que a gente vai utilizar aqui agora, para pensar as moléculas, ok? Então, agora vamos relembrar lá para o nosso conteúdo, olha lá. Então, paramos aqui, isso aqui fica para casa, né? Vamos relembrar qual que era a sequência dos nossos assuntos? Primeiramente, a gente ia definir forças intermoleculares, depois, num segundo momento, a gente ia relembrar alguns conceitos importantes, depois, no item 3, tipos de forças intermoleculares, a gente ia falar a respeito dos tipos de forças, e aí depois, num último momento, a gente ia fazer uma relação entre as propriedades macroscópicas das substâncias e essas forças intermoleculares, certo? E no meio do caminho, exercícios. Muito bem, esse item 1 e esse item 2 acho que a gente já cumpriu devidamente, né? Então, eu já consegui relembrar aqui alguns dos conceitos importantes para a gente poder interpretar ou perceber essas forças intermoleculares. Então, vamos lá para o item 3 agora, certo? Vamos lá, vem com o tio que você passa de ano. Item 3. Tipos de forças intermoleculares. Anota aí. Bom, nós temos alguns tipos, tá? Nós vamos falar de alguns dos principais tipos de forças intermoleculares. Vamos falar um por um. Então vamos lá. Vamos para o primeiro tipo, que é o item 3.1, que são as ligações de hidrogênio. Esse é o primeiro tipo de força intermolecular que eu quero mostrar para vocês. As ligações de hidrogênio, né, ou ligação de hidrogênio, também é conhecida como ponte de hidrogênio. Essa é a primeira força intermolecular interessante para a gente pensar aqui agora. Quando que ela ocorre, gente? Ela ocorre em compostos que têm hidrogênio, que a gente chama H com FON. Né? Por que H com FON? Porque qual que é o significado dessa sigla FON, né? F quer dizer flúor, O quer dizer oxigênio e N quer dizer nitrogênio. Ok? Então, toda vez que eu tiver num composto hidrogênio
e dentro desse composto tiver um desses elementos, ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, eu vou ter um tipo de interação intermolecular que eu chamo de ligações de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio. Então, vamos pensar isso em casos práticos para você entender. Então, vamos pegar aqui o propano. Olha lá. CH3, CH2, CH3. Muito bem. Quando eu penso na interação que ocorre entre uma molécula de propano e outra molécula de propano, eu tenho ligação de hidrogênio? Né? Como é que vai ser essa interação? Vai ser por ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio? Não. Por que não? Porque eu preciso ter, além do hidrogênio na molécula, eu preciso ter um desses elementos. Então, esse tipo de interação intermolecular não é ponte de hidrogênio, porque eu não satisfaço uma das minhas condições, né? E agora vamos pensar num outro exemplo, para você entender a ocorrência das pontes de hidrogênio. Vamos pensar na água, H2O, quando eu tenho água. Né? Como é que é o tipo de força intermolecular que ocorre entre as moléculas de água? É por ponte de hidrogênio? Sim. Por que é por ponte de hidrogênio? Porque eu tenho as minhas duas condições. Eu tenho o hidrogênio na minha molécula e tenho um daqueles componentes do FON, ou flúor, ou oxigênio ou nitrogênio. Nesse caso eu tenho o oxigênio, hidrogênio e oxigênio. Então vamos pensar como é que ocorre essa interação? Olha lá. Vamos desenhar uma molécula de água. OH. Agora vamos aproximar dela uma outra molécula de água. Olha lá, OH. Quando eu olho para essa molécula aqui, ó, aqui tem uma carga negativa, né? Tem um dipolo, um momento de dipolo aqui nessa ligação, um momento de dipolo nessa ligação. Quando eu faço a somatória dos vetores, eu tenho um momento de dipolo da molécula, né? O fato é que eu tenho uma densidade eletrônica aqui mais alta do que aqui. Então, aqui eu tenho carga positiva, positiva e negativa. Aqui eu tenho carga positiva, positiva e negativa. Quando eu tento encostar essas duas moléculas, negativo com negativo não se atrai, gente. Imediatamente, quando eu aproximo essas duas moléculas, essa molécula daqui ela se reorienta, né? Então, ela vira o bumbum aqui para outra, né? Então, essa daqui ela vai girar. Né? Então, olha só o que vai acontecer, né? Olha lá. Ela vai ficar assim, ó. Olha lá. Ela vem aqui, gira, e ela vai ficar com a parte positiva virada, essa parte positiva virada pro oxigênio daqui, né? E aí, gente, vai se estabelecer uma conexão, uma força de atração aqui, ó, né? Que eu chamo de ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, LH, ou pH, ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Essa nomenclatura é mais correta para os dias de hoje, tá? Ligação de hidrogênio. Beleza? Por que eu classifico, né? As pontes de hidrogênio, eu chamo elas de... elas ocorrem entre compostos que têm hidrogênio com FON. Por causa do seguinte, por que FON, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio? Porque esses três elementos são os três elementos mais eletronegativos da tabela. Você pode perguntar, professor, mas o cloro tem praticamente a mesma eletronegatividade que o nitrogênio. Pois é, mas não é a mesma. O nitrogênio, a eletronegatividade dele é um pouquinho maior do que a do cloro, né? E por que o cloro não entra então? Pois é uma classificação, né, gente? É uma classificação que existe. Eu tenho que botar uma régua para classificar. Botar uma régua e, ó, essa turma de cá eu vou chamar de ponte de hidrogênio, daqui para cá eu vou chamar de outro tipo de interação. Então, existe uma certa dose de arbitrariedade aqui, ó. Então, nós botamos uma régua. Daqui para cá eu vou chamar de ponte de hidrogênio, daqui para cá eu vou chamar de outra coisa,
né? A eletronegatividade do nitrogênio e do cloro ela é muito próxima, né? Ó, é tão próxima que eu vou colocar aqui a tabela para vocês. Olha lá, ó. Se você reparar bem, ó, se eu usar a de Linus Pauling, ó, o nitrogênio, a eletronegatividade é 3, a do cloro também é 3. Você pode argumentar com o tio, falar, mas é a mesma, por que o cloro não entra na brincadeira? Porque, na verdade, a do nitrogênio é um pouquinho maior, né? Se você pegar lá a tabela do Robert Millikan, você vai ver que o nitrogênio, ele tem, a eletronegatividade dele é 3,066 e a do cloro é 2,869. Então a eletronegatividade do cloro é um pouquinho menor do que a do nitrogênio, apesar de estar com a mesma numeração aqui na tabela de Linus Pauling, tá bom? Beleza? Então, convencionou-se dizer que a interação entre hidrogênio e qualquer um dos elementos do FON é chamado de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, certo? Essa interação ela é proporcional ao tamanho do meu dipolo, né? Como a eletronegatividade do oxigênio é 3,5 e a do hidrogênio é 2,1, quer dizer que esse par de elétrons ele está altamente deslocado para cá, ó, na direção do oxigênio. Então eu formo aqui, ó, um dipolo, né? Eu formo aqui um polo positivo grande e aqui um polo negativo também muito grande, né? E aí esse tamanho do polo ele é proporcional à força de atração com a molécula que está do lado. Então a mesma coisa ocorre aqui, né? Eu tenho um polo negativo muito grande, um polo positivo muito grande, né? Então a força de atração desse polo bem negativão por esse polo bem positivão, ela é muito grande, certo? Então essa ligação eu chamo de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, certo? Ó, perceba, meus amores, vamos pensar agora numa molécula orgânica. Ó, vamos pensar no etanol. Olha lá, ó. CH3, não, vamos desenhar ela assim, ó. Vou trocar de folha aqui. Vamos pensar no etanol agora. CHH, olha lá, olha lá, olha lá. Então tá aqui o etanol, né? Vamos encostar perto dele. Então, ó, qual que é o tipo de interação que ocorre entre as moléculas de etanol? Ponte de hidrogênio. Por quê? Porque eu tenho duas coisas aqui que satisfazem a brincadeira. Eu tenho o hidrogênio e eu tenho o oxigênio na molécula. Portanto, é por ponte de hidrogênio. Muito bem. Então, agora vamos pensar numa outra molécula chegando aqui próximo. Então tá aqui, ó, uma outra molécula de etanol, tá? Ó, CH, nossa, eu sou péssimo para desenhar. CH, OH. Pronto. Olha lá, tá aqui uma outra molécula de etanol chegando próximo. O que vai acontecer quando ela encostar aqui, ó? Você acha que vai estabelecer uma conexão entre esse oxigênio e esse hidrogênio, formando uma ponte de hidrogênio aqui, ó? Não, essa conexão não vai ocorrer. Por que que não vai ocorrer? Porque esse hidrogênio aqui não forma ponte de hidrogênio. Por quê? Porque o dipolo dessa ligação aqui, o momento de dipolo aqui, ele é pequenininho, né? A diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é muito pequena. O carbono tem eletronegatividade 2,4 e do hidrogênio 2,1. Qual que é o significado dessa diferença de eletronegatividade que é baixa? Significa que o par de elétrons está praticamente no meio do caminho entre o carbono e o hidrogênio, né? Se ele está no meio do caminho, eu não tenho nesse hidrogênio a formação de um dipolo super ultra mega positivo. Eu tenho um dipolo positivo pequenininho aqui, ó, né? Então, eu tenho a formação de um dipolo bem pequenininho aqui positivo. Como a eletronegatividade do carbono é um pouquinho maior,
existe um pequeno deslocamento dos elétrons para lá e uma formação de um pequeno polo positivo aqui, ó. Aqui sim eu tenho um superpolo negativo, ó, porque o oxigênio tem eletronegatividade 3,5 e o hidrogênio 2,1. A diferença entre eles é muito grande, então tem um superpolo negativo aqui, um superpolo positivo aqui, ó. Né? Então, vamos tentar brincar de imaginar o que vai acontecer, como é que ocorre a interação entre uma molécula de etanol e outra molécula de etanol. Na hora que eu encosto essa molécula aqui, ó, não existe conexão forte aqui, ó. Essa molécula aqui imediatamente vai se reorientar. Ela vai buscar o ponto dessa molécula aqui onde existe uma maior conexão, uma maior atração por esse polo negativo aqui, ó. Ixi, espera aí, que tá tocando o telefone. Vou parando aqui o vídeo. Beijo, beijo.